Beleza, gente? Vamos lá. Partiu feroz. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí, tá, gente? Então, qual é a minha ideia hoje? A gente terminar ali os exercícios da parte de administração financeira, falar um pouquinho só sobre estoques, uma parte que faltou, e dar entrada no assunto que eu considero realmente de muita importância, né? Além da administração financeira, porque é um tópico que entrou novo, que é o quê? A lei, né, das licitações, a nova lei 14.133/2021, né? Então, vamos trabalhar aqui logo as questões, né, de administração financeira, né, que foi a aula passada, né? Faltou-me só as questões, né, para a gente encerrar essa parte aqui e entrar já rapidamente na parte de licitações, né? É um tema que muita gente nunca ouviu falar, muita gente não sabe nem o que significa, né? Muita gente realmente não teve nenhum contato com essa legislação, realmente. Então, a gente vai tentar aqui o que? Justamente esclarecer os tópicos mais importantes da nova lei de licitações, em comparação com a lei antiga, né? Essa é a ideia, tá? Então vamos lá, fazer logo esses exercícios aqui, rapidinho. A administração financeira é a área da administração que se preocupa e tem por objetivos básicos rentabilidade e liquidez da organização. Sempre, né? Rentabilidade e liquidez, aumentar o retorno para o acionista, aumentar o retorno do acionista ou proprietário, aumentar o valor da ação, a atribuição aqui. Também na Marinha, praticamente a mesma coisa, objetivo básico, implícito nas decisões de administração financeira, né? A maior rentabilidade possível sobre o investimento, sem comprometer a liquidez, da mesma forma, né? Rentabilidade e liquidez, aumentar a rentabilidade e liquidez, aumentar o retorno aos proprietários, aumentar os retornos aos acionistas, entendeu? Os donos da empresa, aumentar o lucro por ação. Essa é a principal, né, função aí do administrador financeiro, tá? Então, 1 e 2 aqui, né? Vamos aqui. Então, 1, letra B. 2, letra C. 3, vamos lá. 3, para a estrutura financeira da empresa, são conceitos importantes em relação aos problemas financeiros. São problemas importantes, o risco econômico e o risco financeiro, tá? 3, letra A. Tá? Letra A. 4. Em relação ao patrimônio líquido, é correto afirmar que é o conjunto de bens e direitos deduzido de todas as obrigações dela, né? Lembrar, né? Aí, né? Patrimônio líquido é aquela fórmula, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, né? Então aqui, né? Ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido, na forma da matemática, né? Então, conjunto de bens e direitos deduzido de todas as obrigações dela, tá? 4, letra A, tá? Então, aí, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Sempre, né? Patrimônio, né? Bens e direitos, e as obrigações. É o patrimônio, né? Que é o objeto da contabilidade pública, tá? Aí, quando a situação empresarial apresenta liquidez seca de 0,50, né? Liquidez seca, né? Índice de liquidez seca é ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante. 50%. Caso não venda os estoques, a empresa dispõe para liquidar apenas 50% de suas obrigações de curto prazo. Tá? Então, aqui, a letra B aqui, tá? Então, 5, letra B, né? 0,50 aí, né?
Letra B, 5, letra B. 6. Uma das principais desvantagens de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada é a responsabilidade solidária. O nome está dizendo responsabilidade solidária do sócio. Aqui, se um dos sócios não possui capital suficiente para cobrir débitos, o outro assumirá. Essa é uma das desvantagens da responsabilidade solidária. 6, letra A. Letra A, rapidamente, vamos lá. Capital de giro ou circulante retirado dos dados. Capital de giro ou capital circulante líquido, né? Capital de giro ou circulante líquido. Capital de giro é igual ativo circulante menos passivo circulante, que no caso aqui, esses dois, ativo circulante menos passivo circulante, 200, tá? 7B, 7B de bola, tá? Vamos lá. É só o que faltou, né? A fórmula aí, né? Capital de giro ou circulante líquido, ativo circulante menos passivo circulante, tá? 7, 8. A sociedade anônima é a sociedade de pessoas onde o capital social é constituído por ações de mesmo valor nominal e tem como principal característica cada sócio, um sócio com responsabilidade limitada, podendo negociar suas ações em bolsa de valores sem qualquer limitação. É o que acontece aí no mercado de capitais, tá? Você negocia as suas ações sem qualquer limitação, né? Oitavo aí, letra D. Oitavo, letra D de dado. Letra D de dado. Nono. Questão. Uma empresa com capital de giro negativo é caracterizada. O capital de giro é ativo circulante menos passivo circulante. Se é negativo, aqui, por exemplo, 5 e aqui 3, né? Isso é igual a menos 2. Capital de giro negativo. Que o passivo circulante é maior que o ativo circulante, né? Questãozinha bem simples. 9 aí, letra B de bola, tá? Questões que já caíram aí, né? Já foram, né, objeto da nossa prova aí, tá? 8 aqui, letra D. 9, letra B de bola, tá? E 10. Uma empresa com índice de liquidez corrente. Índice de liquidez corrente. Qual é a fórmula do índice de liquidez corrente? Índice de liquidez corrente é ativo circulante menos passivo circulante. Ele falou aqui que é 2. Índice de liquidez corrente igual a 2. Um exemplo aqui, né? Se é 2, eu poderia aqui dizer que o ativo circulante seria 4 e o passivo circulante seria 2. Só para a gente ver aí. Significa que os seus ativos circulantes podem cobrir os seus passivos circulantes, mesmo que os seus ativos circulantes sejam reduzidos em 50%. É o exemplo aqui, entendeu? Ele pergunta, né? Por exemplo, se os ativos circulantes, que era 4, for reduzido em 50%, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. Ou seja, né, consegue, os ativos circulantes pode cobrir os seus passivos circulantes, que são as obrigações de curto prazo, mesmo que os seus ativos circulantes sejam reduzidos em 50%. Né? Uma questão até inteligente, simples, né? E mais facilmente o aluno vai conseguir resolver, colocando os números aqui, que facilita o entendimento e a visualização. Tá? Então, 10, questão 10, letra B de bola, entendeu? Letra B de bola. Aí, 11, a mesma forma aí, vamos lá, rapidinho. Forma. Os tópicos em finanças são agrupados em algumas áreas básicas.
Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas áreas. Estamos falando de finanças, gente, de financeiro, de recursos, né? Aí ele colocou aqui orçamento de capital, tá? Então, orçamento de capital, como a gente falou, né? Orçamento é uma coisa, financeira é outra, tá? Então, o 11, gabarito letra B, 12, gabarito, né? Tecnicamente, a capacidade de uma empresa de saldar suas exigibilidades de curto prazo sem depender da venda de produtos estocados, representada pela divisão dos ativos de conversão rápida pelo passivo circulante total, né? Sem depender, olha lá, da venda dos produtos estocados, é o índice de liquidez seca. Ativo circulante menos estoques, né? Sobre passivo circulante, né? Ativos de conversão rápida, que é o ativo circulante, sem depender da venda dos produtos, menos estoques, é o nosso índice de liquidez seca, tá? Gabarito da 11 aqui, letra, né? 12, né? 12, letra B, 12, letra B, 11, letra D de dado, tá? Ok, gente? Então, estou fazendo rapidinho aqui, tá, gente? Então, qualquer dúvida que tiver, tá? Pode mandar aí no grupo, no fórum, que a gente responde aí, tá? Estou fazendo rapidinho aqui essas questões para a gente partir, né, para o assunto de hoje, que é as nossas licitações, Lei 14.133/2021, tá? Então, 12, 13, questão aqui, 13, considerando o conceito de capital circulante líquido, é correto afirmar, né, o CCL, né, CCL, ou capital de giro, é ativo circulante menos passivo circulante, né? Ativo circulante menos passivo circulante, né? 13 aí, letra B de bola, tá? 13, letra B de bola. Letra B de bola. 14, em relação à administração financeira da empresa, podemos considerar incorreto, né? 14 aqui, tá? Aqui 14. A análise vertical representa o acompanhamento da evolução no tempo de um dado item de uma demonstração. É errado, né? Essa aqui não é análise vertical, tá? Aqui é análise horizontal, tá? Aqui é análise horizontal, que vai comparando durante vários exercícios, tá? A análise vertical é um dado item, né? Uma variável, mas dentro do mesmo exercício, ou seja, não tem tanta evolução temporal, tá? Então aqui é análise horizontal, tá? O erro está aqui, tá? Então 14, letra E, que ele quer incorreta, tá? Aí, questão da Marinha. 15, né? Considerando o conceito de capital é correto afirmar aqui, da mesma forma, ativo circulante. 15, letra B, já vimos aí, praticamente a mesma questão, né? 15, letra B. Aí, 16. Os indicadores de liquidez apurados na análise demonstrativa contábeis informam se a empresa possui solidez financeira para saldar seus compromissos. Na equação ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante é o chamado índice de liquidez seca, tá? Ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante, tá? Ativo circulante sobre passivo circulante é o índice de liquidez corrente, né? Mas no caso aqui ele quer o nosso, né, saber se você sabe a fórmula, que é o índice de liquidez seca. Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu já falei, eu coloquei lá as fórmulas desses índices que são os mais importantes, tá? Ou seja, você não pode perder uma questão sem saber a fórmula de índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, quais são, né, índice de endividamento, né? Você não pode perder uma questão porque não sabe a fórmula, tá? Okay, então, 16 aí, letra D de dado. Letra D.
17. Uma organização usa o critério período de payback para avaliar investimentos alternativos excludentes dentro de diversos projetos. Por esse método pode escolher será, né? O payback é aquele, né, que você, numa série de fluxos de caixas, os fluxos de caixa podem ser regulares ou mistos, né? Qual é o período de payback? É aquele período no qual você vai conseguir recuperar o seu investimento inicial. Tá? Quando é que você vai chegar ali, empatou com o seu investimento inicial, aí vai ser o período de payback. E sempre comparando projetos ou situações, sempre, né, o que vai ser melhor, né, avaliado é o projeto com menor período de payback. Ou seja, você consegue recuperar rapidamente o seu investimento inicial. Tá? Então, tá aí. Aqui, então, o período de payback, o escolhido será o que fornecer o menor período efetivo para recuperar um investimento inicial. Esse aí que é, né, o payback, tá? 17, tá? Então, até o momento, 1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6A, 7B, 8D, 9B, 10B, 11D, 12B, 13B, 14E, 15B, 16D, 17B de bola, tá? Então, qualquer dúvida, manda aí no grupo que a gente responde aí, tá? Ou no fórum também, tá? Eu falei que eu mandei até por um colega meu que dá aula de logística lá, na faculdade lá no Paraná, mas ele não conseguiu ainda resolver aquela questão da prova de 2021. O cara dá aula de logística, tá? Ele tem mestrado em logística, tá? Então, não conseguiu ainda achar aquela resposta, né, de acordo com o que a banca pediu em 2021. Aquela questão está realmente bem estranha, questão que a Jaqueline deixou lá no fórum, tá? Realmente eu não consegui, que eu não parei, porque eu já tinha mandado para um colega, ele não resolveu, mas agora eu mesmo vou tentar parar e tentar resolver aquela questão, entendeu? Porque eu já mandei para 2 colegas, eles não conseguiram, então então eu vou me desafiar, entendeu? Vou olhar aquela questão lá que realmente ela está bastante esquisita com os dados fornecidos, tá? Mas Jaqueline, não esqueci, tá? Vou tentar resolver aquela questão, porque realmente aquela questão está muito estranha, mas, né, temos que tentar aí dar o retorno aí para o aluno, tá? Então, aí, vamos lá. Aqui. Aí, 18, né? 18 é a diferença, né, entre ações ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que têm preferência no direito a voto. E as ações preferenciais são aquelas que têm preferência no recebimento de proventos ou dividendos, tá? Aí. Aqui, a ação ordinária assegura a propriedade da empresa com direito a voto. E a preferencial, o direito primeiro aos dividendos, né? O gabarito aqui, letra D de dado, tá? Então, 8ª letra, 18, letra D, 19, né? Que a recuperação do investimento inicial requerido por um projeto, a partir das entradas de caixa que ela gera, é o chamado período de payback aí, né? 19 também, letra B. E aqui, né, como eu falei, né, tá? Nessa 19 aqui, tá, gente? E aí eu voei aqui, né? E botei essa aqui também com 19. Então, a outra 19 aqui, tá? 19 de novo, na sequência aí da apostila, 19 de novo, tá? Aí, nas organizações sempre haverá um dilema. Gente, isso aqui não cai em prova não, tá? Isso aqui despenca em prova, tá? Questão do dilema de agency, ou custo de agency, ou problema de agência, que é justamente o que, né? Os interesses conflitantes dos proprietários ou acionistas com os interesses do dirigente da empresa, do administrador financeiro, né? Então, essa dualidade de interesses dos proprietários, né, dos donos da empresa com quem administra a empresa financeiramente, né? Muitas vezes o administrador financeiro ele não é tão arrojado, ele não visa tanto o lucro, ele prefere
né, o status quo, né? Então essas divergências aqui, ó, dilema entre o que é melhor para a empresa e o que é melhor para mim. É o custo de agência, teoria da agência, né? Custo de agência. Assim, a probabilidade de que administradores possam colocar metas pessoais à frente das metas organizacionais, segundo Gitman, no seu clássico Princípio de Administração Financeira, constitui uma definição que se entende por problema de agência ou custo de agência, tá? Então, 19 aí, letra E, tá? Isso aqui não cai em prova não, isso aqui despenca. É o que eu falei, tá? Se você for chutar numa prova, né, de administração financeira, chutar, você chuta, né? Alavancagem financeira, alavancagem operacional, tá? Análise vertical, análise horizontal, custo marginal, custo de agência, custo de oportunidade, análise marginal, tá? Então essas palavras, esses termos aí, tá? Se você não sabe a resposta da questão, chuta nessas alternativas, tá? Porque geralmente, né, você não sabe a resposta, essas palavras são palavras chaves em administração financeira, tá? Alavancagem financeira total, alavancagem financeira, né? Análise horizontal, análise vertical, custo marginal, custo de oportunidade, custo de agência, tá? Então, esses termos aí são muito, né, presentes aí em administração financeira. 19.2 aí. A questão 20 define que índice desenvolve método de cálculo e interpretação de índices financeiros para analisar e monitorar o desempenho da empresa. Um dos índices financeiros mais comumente citados, que mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo e que é expresso pela divisão ativo circulante, né? Ativo circulante sobre passivo circulante. Os ativos circulantes são aqueles, né, ativos que você pode utilizar rapidamente, de alta liquidez, e os passivos circulantes são aquelas obrigações de curto prazo, né? O ideal aqui, né, no mínimo, tá, que você tenha, né, no mínimo, tá, um aqui, né, para esse índice de liquidez aí corrente. Índice de liquidez corrente, né? 20, letra B de bola, tá? Letra B de bola, tá? Ok? O ideal aqui, né? Quanto melhor esse índice, quanto maior que um, melhor, né? Que aí você tem mais ativos do que passivos, né? Para quitar as suas obrigações aí de curto prazo, tá? 20 aí, letra B. 21. Conforme Gitman, mercado financeiro traz importantes fundamentos. Um deles tiver que a sua função é de regular relações entre poupadores e investidores e tomadores. O mercado de capitais está inserido no mercado financeiro. Nele, os recursos dos poupadores são destinados a desenvolver o projeto da empresa. Bem sendo, existem diversas formas de remunerar os investidores das empresas, né? A distribuição periódica de lucros aos acionistas por ocasião do encerramento de um exercício social são conhecidas como, não, gente? Então, gente, quem trabalha com ações sabe, né? Aí que geralmente, né, o que nós recebemos, quem trabalha com ações, então, de acordo aí com o MIT, né, o que as empresas, distribuições periódicas de lucros aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social são conhecidas como os dividendos, tá? Dividendos, tá? E também quem opera na bolsa também recebe, anotem aí, tá? Juros sobre o capital próprio, tá? Então, geralmente, quem trabalha com o mercado financeiro, né, inicialmente recebe dividendos ou ainda juros sobre o capital próprio, ou ainda, tem outra forma também que, né, acontece aí no mercado de capitais, as bonificações
bonificações de ações. Que acontece isso aí também, né? Um exemplo aí, você tem lá 300 ações do Bradesco, né? E o Bradesco, de acordo com o conselho dos proprietários, né, você tem 300 ações, aí ele falou que, né, que a cada 100 ações você vai receber 15 ações. Um exemplo, tá? A cada 100 ações, né? A cada 100 ações, no caso aqui, cada sócio, né? Nesse caso aqui, o sócio vai receber 45 ações. Ou seja, ao invés de 300, ele vai receber 345, né? No próximo mês lá, quando ele receber essas bonificações, ele vai ter 345 ações, né? O banco deu de bonificação para ele, porque ele é um bom investidor, ele tem mais de 100 papéis, um exemplo, tá? Então, o conselho lá, né, também trabalha com isso aí, tá? Então, são os 3 exemplos aí, né? O básico do básico mesmo são os dividendos, também chamado de proventos, tá? Dividendos ou proventos, no primeiro caso, depois o juro sobre o capital próprio, ou ainda bonificação por ações, tá? Aqui é a questãozinha, tá? Questão 20, né? Opa! Questão 20, letra B. E questão 21, letra C, tá? Questão 21, letra C. Tá? Então, aí são os exemplos aí, tá, gente? Basicamente, aí, os dividendos são a primeira forma aí de pagamento aos acionistas, aos proprietários da empresa aí, tá? 22, aqui, sendo a meta da administração financeira, maximização da riqueza dos proprietários, já falei, maximização da riqueza dos proprietários, dos dirigentes, né? Aumentar o lucro por ação, aumentar o valor da ação, aumentar a rentabilidade e liquidez da organização. Segundo legítimo, um conflito entre os objetivos dos proprietários e os objetivos dos administradores. É o chamado problema de agency, como eu falei, né? Essa questão não cai em prova não, ela despenca, tá? 22, letra A, tá? 23 aí, segundo legítimo, princípio econômico fundamental usado na administração financeira ou seja, o princípio de que uma decisão financeira deve ser tomada somente quando os benefícios adicionais superam os custos adicionais, tá? Quando benefícios adicionais superam os custos adicionais, né? É a questão aí da análise marginal, né? A decisão de, por exemplo, comprar ou alugar um equipamento, a decisão de recuperar o equipamento ou comprar um equipamento novo, né? São aí exemplos de problema de análise marginal, tá? 23 aí, letra C, letra C, 23, aí, tá? 24, pode financeiro estacionar as ações de investimento, tá? Estratégia de remuneração do capital investido, ou seja, capaz de criar valor econômico. Segundo o legítimo, o mercado de capitais é conjunto, mercado de capitais, relação financeira, gabarito aqui, o mercado de capitais, letra A, tá? Mercado de capitais, letra A. 24 aí, questão 24, letra A. Vinte e cinco, campo das finanças, economia. Conceito, princípio básico usado na administração financeira: as decisões financeiras devem ser tomadas e as ações praticadas somente quando os benefícios superam
os custos adicionais. Da mesma forma é a chamada análise marginal, tá? 25 aqui, letra C de casa, tá? 25, aí 26, aí uma questãozinha um pouco mais ampla. O índice de liquidez corrente é um dos índices financeiros mais comumente citados que mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo. Correto. Correto. De modo geral, quanto menor o índice de liquidez corrente, mais líquida a empresa, não, é o inverso, né? Quanto maior, tá? Aqui tá errado, tá? O índice de liquidez corrente 1 seria aceitável para uma empresa de serviços públicos, porém inaceitável para uma indústria, também certo, né? A indústria, né? A iniciativa privada tem que ter, digamos assim, mais capital de giro aí, né? Diferentemente, né, da administração pública que já tem as suas receitas próprias corretas, apenas 1 e 3, tá? Aí 1 e 3, 26. 26, letra C, 27, 26, 26, 26C, não, 26, né? Isso aqui é a questão 26, né? 26, letra C de casa, tá? Isso é letra C. Aí, então, morreu, né? 26 aí, letra C. Vou até tirar uma foto aqui, tá? Depois eu vou conferir aqui certinho se esse gabarito está tudo certinho, né? Ver se está tudo ok. Aí em casa eu olho com mais calma, né? Para ver se está tudo certinho realmente, tá? Beleza, tá? Beleza? Aí... Aqui, questão 26, letra C, né? E aí, né, nós encerramos aí a parte do exercício, né, de administração financeira. Aqui eu quero falar rapidamente, tá, sobre a parte dos estoques. Eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho aqui sobre só um assunto que eu gosto de falar, essa parte dos estoques, né? Não sei se vai dar tempo, né, a gente falar isso mais para frente, né, durante a logística, então já vou antecipar isso aqui, tá? Então tá aí o lote econômico de compra. O que é o lote econômico de compra, né? É a questão dos estoques, né, gente? Como a gente fala sempre, é importante o equilíbrio de estoques. Você não pode ter muito estoque que vai te gerar custos, mas você não pode ter baixos estoques que podem reduzir o seu nível de serviço e atendimento, tá? Então, o gerente de estoques, ele tem que ter em mente esse equilíbrio entre o que você precisa, quando você precisa e quando você vai fazer o pedido, tá? Então, o lote econômico de compra, o nome está dizendo, lote econômico de compra é o momento ideal para você comprar, né? A fórmula do leque, muito cobrado também nos concursos aí, tá? É 2 vezes a demanda, vezes raiz quadrada de 2 vezes a demanda, vezes o custo de pedido, dividido pelo custo de armazenagem, né? É o chamado lote econômico de compra, né? Então, com essa fórmula aí, você vai saber o momento ideal e a quantidade ideal de aquisição conforme as suas variáveis, tá? E a quantidade do pedido de ressuprimento, que minimiza a soma dos custos de manutenção, armazenagem aqui, né? E de estoques e a emissão de colocação de pedidos, né? Porque tem a logística, tem o transporte, tem a armazenagem, né? A quantidade ideal de você pedir é o lote econômico de compra, né? Como eu falei, os estoques, né? O gestor de estoque tem que fazer esse balanço, né? Entre o que ele tem e o que ele precisa pedir. Ele não pode ficar nem com muito estoque, porque o estoque gera custo,
né? Quais são os custos de estoque? Custo de capital imobilizado em estoque, custo de armazenagem, custo de seguros, custo de prevenção de roubos e incêndios, custo de seguro do estoque vencer, de validade, né? Então, esses custos de armazenagem de produtos perigosos também, então, envolvem aí, né, a questão dos estoques, né? O ideal, como a gente sempre fala, né, que é o que o sistema Toyota, digamos assim, como se fosse um dos requisitos básicos, né, um dos mantras, né, do sistema Toyota, é o sistema Just-in-Time, que seria, na prática, aproximar ao máximo o estoque de zero, aquele estoque que seria exigido no momento exato da sua necessidade, né? No momento exato da necessidade, você faria a requisição do pedido, né? A chamada programação puxada, né? Mediante o Kanban, que está associada ao Just-in-Time, associada à melhoria contínua, né? O Kanban, né? Que é o aviso para que você mande o estoque necessário para a próxima etapa do processo, né? Então, Just-in-Time seria essa ideia que seria minimizar, né, os estoques aí, né, melhorando então assim a produção, tá? Então, o lote econômico de compra, nosso primeiro conceito, aí é uma continha básica aí, tá? A fórmula aí, tá? Fórmula aí de raiz quadrada, 2 vezes do leque, 2 vezes a demanda vezes o custo de pedido sobre o custo de armazenagem, e aí a gente fez um exemplozinho aí, tá? Então aí, outra classificação muito cobrada também nas provas de concursos, né, é o método chamado método ABC, tá? Ou seja, né, o método ABC, né, você vai priorizar, né, alguns artigos dentro dos seus depósitos, né? Porque geralmente nos estoques, né, na classificação ABC, você vai ter materiais classe A, que são aqueles materiais que têm uma pequena porcentagem em quantidade, mas uma grande quantidade em termos de valor, tá? Que são os materiais mais importantes. Um exemplo, numa joalheria, né, teríamos lá os relógios, as joias, seria aqui os itens A. Os itens B, digamos assim, que seriam, né, as vidraças, né, um exemplo, né, e os itens C seriam as cadeiras, né, onde os clientes sentam, os funcionários, né, ou seja, você vai priorizar. É um exemplo bem simples, né? Em caso de incêndio, né, um exemplo bem simples, em caso de incêndio, quais os materiais que você tiraria primeiro da sua casa? Lógico, em caso de incêndio, eu tiraria primeiro, logicamente, os meus filhos, que são os mais importantes, depois eu tiraria a minha esposa e, por último, eu, que sou classe C, tentaria sobreviver, né? Seria um exemplo bem simples, né, em caso aí, né, para a gente, né, ter analogia do método ABC, né? Quem é de mais valor são os meus filhos, tanto para mim quanto para a minha esposa. Segundo, a minha esposa. E terceiro, quem vale sou eu. É essa história aí, né? Ok, seria essa a ideia, né? Os itens, né, digamos assim, só uma analogia bem básica para facilitar o entendimento, né? Então, na sua casa, um exemplo, se tivesse um incêndio, você iria separar o que você vai tirar primeiro de dentro da sua casa, depois das pessoas mais importantes, quais os seus bens, né? Você faria essa divisão específica aí, tá? Então a ideia é justamente essa. O grupo classe A são um grupo de itens mais importantes, né, com um pequeno percentual que representam, né, mais de 70% a 80% do valor, né, patrimonial, tá? Item B são os itens intermediários, tá? E os itens C, grupos, itens menos importantes, tá? Classificação ABC, tá? Ou também chamada de classificação por exceção, tá? Aí, alguns tipos de estoque
dentro aí do livro de Nigel Slack, Administração da Produção, estoque de segurança ou isolador ou de proteção, é chamado aquele estoque de segurança ali que você, né, estoque, né, Slack igual a esse estoque, é o estoque de proteção, o isolador, né, compensa incerteza inerente a fornecimento de demanda, né, você tem que ter aquele estoque para suprir uma demanda, que acontece aí, né, geralmente nos combustíveis, quando você viaja, você deixa ali uma ração para o seu cachorro ali, né, se for mais ou menos assim uma meia hora, 40 minutos, né, você vai sair, você deixa ali um estoque ali, estoque de ciclo, da mesma forma, estoque de desacoplamento, você consegue fazer esse estoque deixando-o em diferentes etapas do processo, por isso que o nome desacoplamento, tá? Estoque de antecipação e estoque no canal de distribuição, importante, né? Questãozinha básica de prova. Todo estoque em trânsito é dito estoque no canal de distribuição. Tá? Aqui são alguns tipos de estoques, né? Leiam, né? E olhem, atentem aí para esses conceitos aí, né? Outros aí, de acordo com o Slack e nos livros de logística, né? Alguns tipos aí de estoques de matérias-primas, são as bases, né? Para a produção dos produtos, né? Estoque de produtos em processo, já está dizendo, ele ainda não está finalizado, produtos em diferentes estádios do processo, ou seja, né, eles estão caminhando pela linha de produção. Estoque de produto semi-acabado, ele já está armazenado, aguardando operações adicionais para ser um produto final. Tá? Então, estoque de produtos acabados, aí sim, né, o produto já passou por todas as etapas do processo produtivo, está armazenado e pronto para ser distribuído ao seu cliente. Tá? Aqui exemplos de estoque aqui, algumas categorias e os exemplos aí, né? Estoque de antecipação sazonal, aplicado para produtos de comportamento sazonal, ocorrência não constante, né? Aí, né, como a gente fala sempre, né? Tem uns períodos de pico, né? Aí, né, você não vê, né? Aí, peru de Natal vendendo agora, não vê, né? Porque peru é de Natal, né? Ovo de Páscoa está vendendo agora? Não está. Não, então, são estoques sazonais, tá? Estoque de flutuação ou de segurança e estoque de proteção ou ED. Proteger-se contra eventualidades que envolvem especulação de mercado. O que acontece aí, né? Quando você vai, né? Vai lá, né? E vê a gasolina, né? A 5,30, 5,40, aí você vai lá e enche o tanque do seu, né? O seu carro. É um exemplo de estoque hedge, né? Se proteger por flutuações de mercado, né? Você vai lá e enche o seu tanque. Tá a 5,30, quando passa lá no sábado, no domingo, já está a 5,40, né? Ok, boa noite, tá? Então é o estoque hedge, tá? Desse tipo, o estoque é temporário, tá? Ok? Aí, estoque em trânsito ou no canal de distribuição, que acontece aí, né, com as cegonhas, né, quando transportam aí os carros, né? Os carros novos para os concessionários é um exemplo de estoque em trânsito ou estoque no canal de distribuição. E também os chamados estoques em consignação. O que é isso? Estoques em consignação. Acontece bastante com bebidas, tá? Acontece bastante com bebidas, com alguns gêneros, né? Que aí, o que acontece? O fornecedor, ele deixa parte do seu estoque lá, isso acontece bastante, né? Seu estoque lá, onde o cara vai fazer uma festa, por exemplo, um churrasco, né? Ele deixa lá, ó, vou deixar com você aqui 20 caixas de cerveja, tá? O que você não consumir, depois eu levo de volta. É um exemplo de estoque em consignação, né? Mas geralmente ele volta só com as caixas, tá? Porque, né, o brasileiro, ele é um Bob Esponja, né? Ele não tem limite, né? O brasileiro, ele não tem limite. Quem tem limite é o município, né? O brasileiro não tem jeito. Então, senão, quando ele compra aqui um negócio para ele fazer uma festa, ele só, né? Ele só para quando tá as quedas, né? Essa é a realidade aqui. É um exemplo, né? O estoque aí em consignação, tá? Exemplo aqui dos tipos de estoque, tá? Estoque de distribuição já inspecionado, né? Já está pronto aí para ser distribuído. E estoque por tamanho de lote ou estoque de ciclo, tá?
que acontece geralmente, né, com os lotes, né, de remédios, né, camisetas, ingressos, né, um exemplo aí, tá? Lotes aí, né? Tanto é, né, que vocês, né, geralmente aqui em Brasília tem muito disso. Não, acabou o primeiro lote, né? Acabou o primeiro lote. Aí já roda, já é outro preço, né? Quando começa isso aí, né? Edson, você não vai na praia? Eu disse, fazer o quê, meu irmão? Fazer o quê na praia? Olha pra minha cara. Eu vou sair da minha casa para ir lá pro fim do mundo para olhar um lago dizendo que é uma praia. Pô, olha pra minha cara, pelo amor de Deus, irmão. Dá licença. Tá sem serviço, é? O cara, pô, vai ser legal. Eu disse, vai ser ótimo para quem vai, meu irmão. Olha, vai ser perfeito. Acho que eu vou sair daqui da minha casa para ir lá naquele fim de mundo lá. Olhar um lago, o pessoal dizendo que é uma praia. Olha pra minha cara, meu irmão. Estou com quase 50 anos, parceiro. Pelo amor de Deus. Umas coisas, os caras que... Tem uns caras que... O cara já tem... O cara tem 52 anos, mas ele pensa que tem 18. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Cadê meu irmão? É umas coisas... Eu faço é rir. Estoque obsoleto, morto ou reduzido. Um estoque aí, né, quando ele perde a validade, ou o produto realmente se deteriorou, né? Entendeu? Cuidado com esses estoques aqui, viu? Acontece muito, tá? Cuidado, eu tô dando um bizu, tá? Supermercado, tá? Cuidado, viu? Então, aqui, olha, quando você for comprar frios, peça para fatiar na sua frente, tá? É uma dica que eu dou, tá? Ah, mas eu tô com pressa, não sei o quê. Ó, é melhor você pedir para verificar do que você ter uma infecção alimentar mais para frente, tá? Então, porque muitas vezes o que está ali, o cara só tira a etiquetinha, muda o papel filme e bota como se fosse do dia, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Ok, então, aqui falamos aí sobre o just in time, batemos aí, questãozinha aí, envolvendo estoques. As organizações mantêm seus estoques, centenas de milhares de itens, contudo, apenas uma parcela deve ser administrada fortemente. Como eu falei, né? A classificação ABC, você tem que estabelecer as prioridades, né? Itens A, pequeno percentual, mas alto valor em termos de estoque no geral. Itens B, itens intermediários, e itens C, os itens de menor valor contábil, tá? E uma dessas ferramentas, indicada para auxiliar nessa tarefa, é a classificação de ABC. Essa ferramenta também é chamada de administração por exceção, né? Porque você vai o que? Você vai priorizar, é o que eu falei, né? Se você está na sua casa lá, está tendo um incêndio, quem são os itens A? Seus filhos, primeiramente. Itens B, sua esposa ou seu marido, dependendo, né? E o item C é você. Se sobrar, você escapa, tá? Se o incêndio não acabar com a casa, o mais importante é seus filhos em primeiro lugar, depois a sua esposa ou o seu marido, e no final você aí. É uma analogia bem simples, né, para a gente entender essa questão do estoque, questão de prioridades, tá? Ok? Administração por exceção. E aí, uma questãozinha aqui é bem muito interessante de estoques, né? Aquelas básicas, tá, gente? Aqui, vou fazer rapidamente aqui a análise, tá? O que é essa ideia de primeiro que entra e primeiro que sai, tá? E também cuidado, tá? Primeiro que entra o PEPS ou ainda FIFO, tá? As bancas também usam isso aqui, FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, ou ainda, né? Último que entra, primeiro que sai, né? Leste, né? Então, nesse caso aqui, primeiro que entra, primeiro que sai, o que você vai fazer? Você vai primeiro zerar os estoques dos primeiros até ir puxando os itens dos lotes seguintes, tá? Essa é a ideia, e ter ali um estoque final com um valor e com uma quantidade, com base nessa regra, né? Você tem que zerar primeiro quem primeiro entrou, para depois ir pegando os outros aqui. Um exemplo aqui bem simples, né? Aqui, balanço final aqui, compra, aqui tá vendo? Entrou aqui, compra de 100 nesse valor, compra B também 100 nesse valor. Você vê que os valores são diferentes, né? Você vai somando, tá? Os custos aqui, tá? E compra C nesses valores aqui, tá?
Aí no final você tem 300 unidades e o somatório dos custos totais, tá? Então, se você fosse fazer pelo custo médio, você pegaria o custo total, dividiria pela quantidade de unidades e você teria, né, o custo médio para ter o valor final, tá? Mas no caso aqui, tá? Estou só mostrando aqui que você tem que primeiro, né, encerrar os primeiros conforme as datas, né? Aí vamos fazer um exercício aí. Primeiro que entra, primeiro que sai, né? A valorização dos itens com base no estoque mais antigo. As saídas vão sendo avaliadas pelo custo mais antigo até o esgotamento do lote correspondente. Ou seja, você vai zerando primeiro os estoques que entraram primeiro, até ir puxando, né, estoques dos demais lotes, tá? Até zerar, um por um na sequência de entradas, tá? Né? Ocasiona um lucro bruto elevado, tá? Então, primeiro que entra, primeiro a sair, ou FIFO, né? E aí é o método UEPS, último UEPS ou LIFO, tá? Último a entrar, primeiro a sair. Aí já é diferente. Você vai pegar primeiro o último. Você vai do final para o começo. É a inversão. Você vai zerar primeiro, né, os que entraram por último, até você ir pegando os lotes dos demais, tá? Essa é a sistemática aí desses dois métodos, né? Tende a subestimar o saldo no estoque final, né, e a apuração de um lucro bruto relativamente baixo, tá? Aí o custo médio foi aquele que eu falei. Basicamente, o custo médio você vai somar a quantidade acumulada e o custo acumulado, né, você vai ter um custo médio ao final do processo, tá? Você soma aí as quantidades e os valores, né, dependendo dos preços aqui, tá? É essa a ideia do custo médio aqui, tá? Ao contrário do PEPS e o EPS, o custo pelo custo médio mantém um equilíbrio permanente em relação à apuração do lucro bruto final, custo médio ponderado móvel. E o custo pela última compra é a diferença, como já está dizendo aí, tá? Pela última compra, né? Preço é o custo de reposição, tá? O último custo existente para o item será sempre atualizado pelo valor mais recente, cada vez que o item é comprado. Você vai atualizar, de acordo aqui, se o item aqui foi 10, aí você vai atualizar o outro como se fosse 10 também, tá? É o custo pela a última compra, né? Aí eu explico aqui, né, de forma mais detalhada, tá? As diferenças entre eles aqui, tá? Ok? Então, aqui um resumo principal desses aqui, e aqui como já foi cobrado em prova, e é o que eu considero que pode ser cobrado novamente, entendeu? Aqui, exemplo aqui, nós temos duas entradas, aí, considerando que a empresa Alfa trabalha com o método PEPS ou FIFO, ou seja, primeiro que entra é o primeiro que sai, né? De avaliação de estoques, determine o saldo final em reais, considerando as seguintes movimentações. Então, aqui eu tenho duas entradas e tenho uma saída, né? Se é PEPS, então, se são 150, eu vou 100 desse aqui, né? Que é o primeiro que entrou, não é isso? Vou zerar ele, né? Então, são 150, eu tiro 50 daqui, fica quanto? 100, né? Porque eu já tirei 100 daqui, tenho que tirar 50 desse, na sequência, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, no final aqui, eu tirei 50, 150 menos 50. Então, eu terei 100 a 20 reais. Perfeito? Essa é a ideia, né? Para você fazer um quadrinho desse aqui, tá? Então, 100 a 20 reais, teríamos aqui o valor de 2.000 reais, né? Ok? Pelo método PEPS, né? E se fosse pelo método WEPS? Pelo PEPS, tá? Aqui, vou até colocar aqui PEPS, tá?
E se nesse caso ele pedisse pelo método do EPS, o que ficaria? O último que entra é o primeiro que sai. Então, pelo método EPS, eu zeraria isso aqui tudo, né? São 150, né? Não é isso? E, ao final, eu teria 100 a 15 reais, que daria 1.500, se fosse o EPS, tá? Só para vocês fazerem um exercíciozinho em casa, tá? Ok? Bem simples, né? Mas é uma questão fácil, né, de ser cobrada, entendeu? Porque não exige, só exige que o aluno tenha um entendimento e não se enrole nas contas, né? Saber de qual puxar primeiro. Essa é a ideia, entendeu? Aí foi cobrado aí em 2005, né? Então, basicamente, seria isso aqui, tá, gente? A parte dos estoques, tá? Então, com base no PEPS, aqui nós teríamos 100 a 20, então gabarito aqui, letra A. No PEPS, se fosse o EPS, aí seria letra D, tá? Aí, tá? Aí, né? Aí a soluçãozinha, né? Básica. E aí, né? Outra questãozinha que também foi exigida na mesma, basicamente no mesmo esquema em 2013, tá? Também mesma coisa, tá? Basicamente aí, né? Porque ele pediu, ó, né? Aí vê que ele nele exigiu mais, ele exigiu o 2, ó, né? Ele exigiu tanto no PEPS, né? E no EPS, tá? Da mesma forma, tá? É o mesmo cálculo. Você vai só abatendo, né? Vai vendo as datas, né? E vai executando, né? Aí, estoque da farmácia Boa Sorte, apresentado no quadro a seguir, né? Apresentado no quadro a seguir. Vai. Aí, né? Aqui. Então, aí, ó. Então, aí, analisa de abaixo e seguido em reais, o estoque dessas respectivamente, pelo processo PEPS, tá? Então, primeiro, PEPS, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, ele quer uma saída de estoque, né? PEPS. Então, da mesma forma, né? É a mesma, né? Não, mas aqui ele pediu os dois, né? Na outra questão ele pediu só pelo PEPS, né? Aqui, né? Aqui ele pediu só pelo PEPS, né? É isso mesmo. Mas a questão basicamente quase a mesma, né? Só mudou os valores ali dos bens, tá? Então, aqui, pelo PEPS, saiu do estoque 150, né? Em 30, o 150 sai de estoque. Se é a primeira 500, primeira que sai, eu tenho que tirar 100 daqui, né? E vou tirar 50 desse aqui, então vai ficar menos 50, né? Eu vou ter 100 ao final, né? Pelo PEPS, 100 a 12 reais, né? E vai dar os 1.200, né? Logicamente, né? Se você já fizesse os 1.200 e soubesse ali respectivamente, né? Você já ia marcar aqui, tá? Então, da mesma forma, você vai, como exercício, fazer aí pelo PEPS, tá? Ou seja, exercitem, tá? Esses dois exercícios aí, façam novamente, tá? É uma questãozinha que simples, né? Mas como eu falo, né? A gente não pode perder uma questão dessa, né? Então, aí são questões aí de, né? Nos estoques aí, tá? Então, tirando a nossa aula aí, beleza? Aí, encerramos essa parte, né? Aqui. E agora nós vamos, né? Terminamos aí, como eu falei, né? Acho que terminamos, né? Acho que terminamos aqui e agora nós vamos entrar na tão sonhada, tão esperada, tão sonhada.
Com certeza, entendeu? Como eu falo, né? Aqui, né? Encerramos aqui, como eu falei, tinha que bater as questões de emissão financeira e essa parte final de estoques, né? Que eu não, se eu falei, né? Eu vou fazer logo, porque se não der tempo, eu já vou aqui. E aqui, gente, nós vamos falar sobre as nossas hoje aqui, né? Como eu falei, né? Eu iria realmente trazer essa. Eu falei, era um desafio para mim, né? Que eu falei, eu gosto disso, porque eu gosto de me desafiar realmente, porque, como eu falei, né? Você pegar uma lei limpa é uma coisa, agora você pegar em comparação com uma que já está, aí você, né, tem outras, como se diz, outras coisas a serem realizadas, porque, né, como eu falei, né? Então temos aqui, o que nós vamos bater? Nós vamos trabalhar os conceitos principais previstos nos tópicos do edital, tá? Que é o mais importante aqui, né? O importante aí já vou deixem anotados para vocês aí, tá? Que é importante que vocês vejam, né? Tá junto aqui, justamente eu separei isso aí, né? Mas é capítulo, salvo engano, é capítulo 16 e capítulo 17 do livro de Maximiano, tá? Que fala aí de licitações e contratos. Capítulo 16 e 17 aí fala também na parte de serviços públicos, né? Mas aí eu consolidei, tá? Os tópicos mais importantes nessa aula aqui. Mas quem, né, desejar olhar só pelo material que eu mandei, tá? Capítulo 16 e 17, tá? Então, vamos lá, né? Pra gente começar o nosso desafio aí, que é a nossa aí, onde vocês estarão em 2023, se Deus quiser, com certeza, né? Com certeza, aí é como se diz, é o maior objetivo do aluno é chegar aqui e se deitar nessa cama aqui, viu? Olha, você já chega lá com o seu nome todo bacaninho, né? Realmente você se sente, é um momento único, porque você já chega aqui, a sua cama e tem lá o seu nome, né? Parabéns, fulano de tal, você atingiu, passou num dos concursos mais difíceis e a partir de hoje você estará na sua formação, na escola de formação complementar. A escola deseja, né, um bom curso, né? Assim, você já recebe uma pastinha, né, praticamente com todas as atividades da primeira semana, né, já aí na sua cama aí, já com o seu nome tudo certinho, né? Tudo bacana. E eu me surpreendi, né, que como eu era sargento, né, um armáriozão desse aqui não existe na ESA nunca. Isso aqui é coisa de cinema, né? Um armário do tamanho parece o guarda-roupa né? Um guarda-roupa normal parece um closet o armário aí. Eu me surpreendi, né? Como eu falei, no curso de sargento é meio armário ali do latão, né? Não é desse jeito aí não. Isso aqui é como de resort, tá? Então realmente, mas assim, é um grande sonho, né? Que você chega aqui e você, cara, quanto tempo eu sonhei estar aqui, chegar aqui e ver isso que é real, realmente não tem preço, entendeu? Então, realmente não tem preço, vale, como aí nesse dia você realmente diz, você pensa, rapaz, vale a pena estudar, porque realmente é muito recompensador, tá? Então, aí tá, gente, aqui é os tópicos do edital, tá? É os tópicos que estão no nosso edital, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei os capítulos do Maximiano, eu peguei as leis, porque a lei 14.133/2021 está lá na bibliografia, né? Ela está também. A lei 8.666 está lá, está também pregão também, né? No meio da farofa lá, tanto o pregão normal quanto o pregão eletrônico, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei as duas leis, 8.666 e a 14.133, e fiz as principais comparações e modificações entre elas, tá? E pretendo, talvez na próxima aula, falar rapidamente, né, sobre o pregão presencial eletrônico, que está os dois, né, nos tópicos ali finais, e aí a gente consegue, né, tentar
ter pelo menos um entendimento sobre a matéria, né? Porque, como eu falo, né, licitação não é uma matéria fácil, não é uma matéria simples, porque a legislação, a lei, a leitura da lei é maçante, é cansativa, é extensa, possui muitos números e ela é confusa também, porque ela começa aqui, aí fala num parágrafo lá, você está no artigo 130, aí fala no parágrafo lá, do artigo 17, aí volta, entendeu? Então, é uma leitura maçante e cansativa. Então, você tem que o quê? Tentar minimizar os danos e tentar consolidar ao máximo, né, os tópicos mais importantes de acordo com o que o edital está pedindo, gente. Eu vou ter que consolidar, como eu digo, eu tenho que, não tem tempo para tudo, você tem que centrar fogos. Eu não vou ensinar aqui ninguém a fazer licitação, não, tá, gente? Tá? Então, eu estou centrando fogos no que cai em prova. Tá? É isso aqui que, né, a banca, teoricamente, vai exigir. Tá? Então, a gente vai conversar aqui rapidamente, aqui, né? Aqui, ó, aí, apresentar as principais inovações trazidas pela a lei, que é a lei que está em vigência, Lei 14.133/2021, tá? Um comparativo com a Lei 8.666, tá? Ok? A Lei 8.666 como está no edital lá, e essas duas aqui também estão, tá? Pode ver lá na leizinha lá embaixo, está aqui essa, para, né, o prazer de todos nós, né? Ou seja, né, então, como eu falei por cidade, ó, se quiser colocar essa aula para o pessoal de contabilidade, pode colocar, se quiser colocar para o pessoal de direito também, porque, né, não sei se já colocaram, de direito, com certeza deve ter colocado já a nova, com certeza, tá? Então, tá aí, tá? Então, vamos aí conversar um pouco sobre o tema, né? Uai, já deu pau já isso aqui? Quero, acho que foi pilha aqui, viu? O bichão aqui não está funcionando. Por favor, eu agradeço. Só um instante aí, tá, pessoal? Que aqui eu acho que deu ruim. Não voltou, não. Tá. Informática realmente não é o meu forte. Não é comigo, viu? Não é o meu forte, não. Informática não é. Não. Tempinho aí, tá? Só pra gente... Deu. Só pedir para parar a gravação aí. Que acho que é pilha, não sei. Deu pipoco? Opa, só o ouro do besouro. Agora sim. Beleza. Então, gente, como eu estava falando aqui, tá? A nossa ideia, né? Como eu falei, eu não vou ensinar ninguém a fazer licitações. Aqui tem muita coisa de prática, né? A lei tem muita coisa de prática do dia a dia, né? Mas como eu falei, eu tenho que focar no que cai em prova, tá? Então, o que eu fiz? Peguei os 2 capítulos do livro do Maximiano, peguei a lei 14.133/2021 e comparei com a lei 8.666 nos tópicos principais, né? Lembrando aí, né, lembrando que ainda, tá, gente? Aqui que é mais importante, tá? Então, aí são os normativos que estão vigentes, né? Aqui. Então, aqui, né, sobre licitação em relação às estatísticas do nosso concurso, tá? Então, na prova de 2013, né, aí nós tivemos 10 questões praticamente envolvendo o tema, né? Ou seja, foi 25% da prova, né? Ou seja, isso foi em 2013, né? Estamos em 2022. Isso vai se repetir? Fatalmente não, né? Foi um momento que a banca achou interessante cobrar
né, licitação de uma forma mais contundente. E foi o que foi feito aí em 2013. Né? Nós tivemos 10 questões da prova envolvendo licitação. Isso vai se repetir? Não temos como saber, mas eu tenho quase certeza que teremos no mínimo uma ou duas questões sobre o tema da lei nova, tá? Isso aí é clássico, tá? Agora, isso aqui foi o que, né? O raio-x de licitação nas provas até hoje, tá? Tivemos isso aqui, tá? Né? E, como eu falei, já amanhã, tá? Já vou colocar lá a listazinha de licitação atualizada, né? Das questões que já foram efetivamente cobradas, tá? Então, 2013 aí foi 25% da prova, tá? Então, como eu falei, a lei ela não é difícil, ela não é complicada, ela é extensa, né? Então nós temos que bater os tópicos chaves, os tópicos essenciais e os exercícios, principalmente aí, né? Eu já tenho lá alguns exercícios separados sobre a nova lei, né? Exercícios que já estão, ou seja, como a lei saiu em 2021, né? Nós não temos muitas questões ainda, né? Mas, né? Então nós temos que bater lá nos pontos que estão se repetindo, né? Em vários concursos, né? Então essa é a ideia, tá? Então tá aí, né? A diferença entre licitação e você, Rayane, você como uma pessoa comum, você pode gastar onde você quiser, porque você tem recursos próprios, recursos seus. Você pode gastar onde quiser, você pode comprar como quiser, quando quiser, pagar de diversas formas, pode comprar o que você não vai usar. Comprou uma blusa, comprou uma sandália, isso ocorre com qualquer um, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, tá? Então, isso aqui normalmente. Então, o particular, o privado, você pode comprar à vontade, porque o recurso é seu, né? Já o administrador público, o gestor público, ele vai fazer isso mediante uma licitação, tá? Você com os seus recursos próprios, você com os seus recursos particulares, você pode fazer o que você quiser. Eu posso comprar um perfume, posso comprar um relógio, eu posso vender meu carro para comprar outra coisa, eu posso fazer o que quiser, porque o recurso é próprio, o recurso é particular, né? Já o gestor público, ele vai trabalhar com recursos públicos, tá? Então ele vai trabalhar com recursos públicos. Então, para ele fazer as compras, as concessões, as alienações, as obras, os seus serviços, né? Suas contratações, ele vai utilizar-se de um, né, ato administrativo formal denominado de licitação, né? Que ele vai ter que seguir um rito administrativo formal, conforme está na legislação, tá? Ele vai fazer uma gestão de recursos públicos, ou seja, ele não pode agir como o particular, porque ele vai gerir recursos públicos, ele vai trabalhar com o interesse público, com a finalidade pública, com o melhor resultado para a sociedade. Tá? Então, o administrador público, como ele gera recursos públicos, ele tem que prestar contas dos seus atos, né? Prestar contas, transparência e responsabilidade. Nos lembra o quê? Accountability, né? Ok? Prestar contas, e aí ele tem que trazer maior eficiência e atender ao interesse público ou o princípio da finalidade pública, tá? Então, a principal diferença é essa: você com seus recursos públicos, você pode fazer o que quiser, gastar mais, gastar menos, comprar o que não deve, comprar o que não precisa, tá? Mas o administrador público não, ele não pode ter essas mesmas dúvidas que nós temos, entendeu? Ele tem que fazer, né, mais com menos, como a gente fala. Ele tem que utilizar os recursos públicos para trazer o maior retorno possível, que é o princípio da eficiência, trazer os melhores resultados para a sociedade ou para o interesse público, tá? Aqui as perguntas, né? Então, para isso, quando um administrador público quer fazer, né, as suas compras, suas permissões, suas alienações, as suas locações, tá?
as suas concessões, ele vai utilizar-se da licitação. Então, aqui o que é objeto e objetivos, quem faz os conceitos básicos, os valores, as modalidades, os tipos, né? Esse termo tipo, né? Ele caiu por terra, tá? Mas como, né, na nossa bibliografia ainda tem a Lei 8666, né? Então esse termo tipo, tá? Ele já morreu, tá? Na nova lei aqui não existe mais. Existe agora critério de julgamento, tá? OK? Dispensa de inexigibilidade, pregão, e o decreto 5450 é o pregão eletrônico, tá? Então, a doutrina conceitua a licitação como um procedimento administrativo formal. É um ato administrativo que tem que seguir algum rito regulamentar, tá? Formal e preliminar, a observância de uma pública, no qual, observada a igualdade entre os participantes, melhor proposta que melhor atenda ao interesse público, é um ato administrativo formal, tá? A melhor proposta, a mais vantajosa, a que melhor atenda ao interesse público. E a questão que mais, né, faz com que os estudantes iniciantes se confundam aqui, né? Pensa que sempre a melhor proposta é a de menor preço, tá? Isso não é realidade, tá? Mas as bancas adoram colocar essas questões para tentar enrolar o aluno na bandeira, tá? Então a ideia é essa, tá? É aqui a proposta que tenha a maior vantagem para a administração pública, maior vantagem, maior retorno para a administração pública, tá? Então é um ato administrativo formal que segue um rito regulamentar. Você tem que seguir rigorosamente o que está previsto, tá, na legislação, tá? Então, basicamente, né, é isso que, né, é a chamada licitação, né? Via de regra, né, na fase pública, pública, após a fase interna, né, nós teríamos aqui, né, as etapas ou fases da licitação. Nós teríamos aqui o edital, né, que é a lei da licitação, né, o edital, a habilitação, né, julgamento das propostas, a homologação, e a adjudicação. Né? Aqui, via de regra, isso aqui seria a chamada fase externa, tá, gente? Antes dessa fase externa, antes do edital, nós teríamos uma fase preliminar ou preparatória, no qual você tem que dizer os requisitos, o que você pretende fazer, né? O motivo, os requisitos, qual é o bem ou serviço, qual o orçamento, né? Quem você pretende contratar, por quê e a finalidade pública, né? A parte preliminar, né? Então, antes dessa fase externa, que é essa aqui, tá? Então você teria via de regra, tá, gente? Isso aqui, na Lei 8666, era basicamente isso aqui, né, que acontecia, tá? Basicamente era isso aqui que acontecia na Lei 8666. Na Lei 14133, que é a lei de 2021, tá? Aqui nós já temos aqui, né, a inversão de fases igual ao pregão, né? A inversão de fases na Lei 14133. Por quê? Porque se você habilitar e julgar, né? Aqui você habilita, depois você julga. No normal é esse o rito. Mas você imagina numa concorrência você habilitar cerca de 40 fornecedores e só um ganhar. Não tem lógica, né? Ou seja, a Lei 14133 ela veio
justamente, né, tentar, como diz, colocar os pontos nos is, dar maior celeridade. Ela fez igual ao pregão. Hoje, né, você, pela lei 14.133, primeiro você julga a proposta e vai verificar a documentação, a habilitação do licitante vencedor apenas. Ou seja, você ganha tempo, você ganha em celeridade. Ou seja, o que era exceção, hoje é regra. Tá? Isso tem que ser devidamente motivado no próprio edital. Tá? Mas essa inversão de fases, que era uma exceção, ela virou regra. Tá? Então, o ato administrativo formal, como eu falei, tá? Aqui, ó, você tem que seguir um rito. Você pode passar do edital direto para a adjudicação? Não pode, né, gente? Não pode, porque tem que seguir um rito formal previsto na legislação vigente, tá? É essa a ideia, tá? Então, são termos que você tem que associar sempre à licitação, tá? A ideia da isonomia, né? Questão de ser mais vantajosa para a administração pública, tá? Disputa isonômica, né? E a que melhor atenda ao interesse público é a melhor proposta. E a licitação, ela é um ato administrativo formal que segue uma sequência. Literalmente, ela tem que seguir rigorosamente o que está previsto, porque é o que nós vimos lá, né? Ao administrador público só pode fazer o que está previsto na lei, tá? Então, como eu falei, você não pode pular aqui do edital e já adjudicar, tá? Não existe isso, tá? Via de regra, tá? Seria aqui essas etapas que nós teríamos aqui na lei 8666, tá? Não, teríamos isso aqui, tá? Então, aí a licitação somente pode ser realizada em moeda corrente nacional? Não, tá? Questãozinha muito batida em concurso, tá? É o artigo 42 da lei 8666 e é o artigo 52 da lei 14.133, tá? Aqui, todos os valores, preços e custos deverão ser em moeda corrente nacional, com exceção do artigo 42, nas concorrências de âmbito internacional, né? Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preços em moeda estrangeira, igualmente poderá fazer o licitante brasileiro, tá? É a exceçãozinha, artigo 42 da lei 8666 e artigo 52 da lei 14.133, ou seja, é permitido com essa exceção aí, tá? Ok? Então aí, ó, artigo 42, tá? E aqui na 8666 e artigo 52 na 14.133, né? Basicamente ele, né, ele deu uma melhorada na redação desse artigo aqui, tá? Foi isso que aconteceu aí, tá? Então, vedada a participação do autor do projeto, da mesma forma, tá? Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato. Isso já era previsto na lei 8666 e foi mantido aí na lei 14.133, tá? Autor do anteprojeto ou do projeto básico ou executivo, empresa isolada ou consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, impossibilitados de licitar por sanção, tá? Então, isso aqui estão impedidos, né, de participar, né, da licitação, tá? Ok? Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, ou seja, veda, né, a participação desse pessoal aqui envolvido em projeto básico ou executivo, tá? Ou ainda o anteprojeto, as obras aí, tá? Então, é vedada a participação, tá? Regra geral, era isso aqui, como eu falei, tá? E aqui, lembra, só para a gente deixar deixar aqui bem claro, tá, gente? Aqui, ó. Então, regra geral das licitações, como eu falei, ó, é o que está aqui, tá? Isso aqui, né? Lembrando que aqui, né, o passo a passo, né? Na lei 8666, isso aqui era, né,
pelo presidente e da comissão de licitação, fazia todas essas aqui, né? A homologação, né? E a adjudicação era feita para a autoridade competente, tá? Lembrando, gente, anotem aí que a homologação pela autoridade competente ou autoridade máxima ou ainda gestor máximo, a homologação da licitação é ato típico de controle, tá? Pelo gestor máximo ou pela autoridade competente, a homologação é ato típico de controle da autoridade que determinou a abertura do processo licitatório. Então, a homologação é ato típico de controle, porque ele verifica todos os procedimentos e, ao final, ele homologa. Aí tem lá, homologo a presente licitação. Aí tem lá, assina lá, né? Ordenadora de despesa, Rayane Batista de Souza, né? Um exemplo lá, tá? Homologo a presente licitação do Leopard, né? 20 carros de combate aí, né? Cada um mais baratinho do que um outro, né? Então tá aí, tá? É um exemplo aqui, tá? Mas é um ato típico de controle, tá? Sempre a homologação é um ato típico de controle e a adjudicação é a entrega do objeto ao licitante vencedor. É a chamada adjudicação, que ele fala lá, né? Adjudico o objeto da licitação ao fornecedor tal. Então, via de regra, nós teríamos isso aqui, de acordo com a Lei 8666. E como eu falei, né, com a Lei 14.133, né, você hoje tem essa inversão de fases aqui, tá? Primeiro você julga as propostas e depois você vai habilitar, vai ver a documentação somente no licitante vencedor. Isso aqui você ganha em tempo, gente. Eu sei porque eu já participei de concorrência presencial. Eu acho que foi o pior castigo da minha vida. Eu acho que tem muita coisa para eu pagar ainda. Eu acho que eu já paguei muita, viu? Porque, olha, meu irmão, com 45 fornecedores, essa concorrência de gêneros alimentícios, 2 dias, emendando um no outro, feito cantiga de grilo, né? Só dorme, no outro dia começa de novo. Aí você, quando termina, você assina toda essa documentação desse cidadão lá. Olha o canemaço. Todos os membros lá da comissão rubricando página por página dessa farofa aí, tá? Então, ou seja, você perdia um tempo sensacional, né, nas concorrências, porque elas são grandes contratos, grandes valores e realmente, né, exigem, né, essa parte aqui de análise da documentação, né, de todos eles, né? Você pega 45 fornecedores, gente, né, aí vem habilitação, regularização técnica, jurídica, fiscal e trabalhista, né, declaração do trabalho do menor, né, veio a taxa de capacidade técnica, entendeu? Então, tudo isso de cada empresa, gente, né? Então isso aí, ou seja, só em falar eu já me canso, porque é cansativo, né? Então, ou seja, com a nova lei aqui, o que era exceção, ela vira regra. Essa inversão de fases, ela é possível desde que motivada e prevista no edital, tá? Então, aqui a regra geral, aqui a questãozinha, bem simples, né? Aqui, a licitação, conforme a previsão expressa na lei, destina-se a observando os princípios constitucionais da isonomia, em relação à administração pública, selecionar a proposta que lhe seja mais vantajosa, sempre, tá, gente? Tá? Então, um aspecto muito simples, né, que complica os iniciantes, né? Os iniciantes pensam que sempre a melhor proposta, quem nunca viu licitação, ele pensa que sempre a melhor proposta é a que tem menor preço, tá, gente? Então, esquece isso, tá? Nem sempre a melhor proposta é a de melhor preço, tá? Então, mas as bancas costumam, né, colocar isso para tentar enrolar os candidatos, tá? Não é a que tem menor preço, é que ofereça a maior vantagem para a administração pública, a melhor vantagem para o interesse público ou finalidade pública é a melhor, tá? Então tá aí. Licitação pública aí, como eu falei, né, que eu fui pegando os capítulos do Maximiano aqui, procedimento administrativo, um ato formal, no qual um ente seleciona a proposta mais vantajosa, entendeu? Mais vantajosa,
celebração de contrato do seu interesse, tá, gente? Então, inicialmente, tá? Nós temos que entender que a licitação, ela é um ato administrativo formal, tá? Um antecedente, um requisito obrigatório à celebração de um contrato administrativo, tá? Então, a licitação é um antecedente, um requisito obrigatório à celebração de um contrato administrativo, tá? Salvo as disposições previstas na própria lei, que são as chamadas contratações diretas, dispensa e inexigibilidade, tá? Então, nós temos licitações que não resultam em contrato e temos, né, as chamadas contratações diretas, tá? São chamadas contratações diretas, que têm contrato, tá? Então, muitas bancas dizem que dispensa e inexigibilidade não tem contrato, mas tem, tá? Por isso que o nome é contratações diretas, tá? Então, temos esse caso aí, tá? Que nós temos também licitações, você tem todo o processo que não resultam em contrato, efetivamente, tá? E temos os casos das contratações diretas, que são dispensa e inexigibilidade de licitação, né? A dispensa, né, dividida em dispensável e dispensada, de acordo com a lei 8666, e a inexigibilidade de licitação, né, que é a chamada inviabilidade de competição, tá? A dispensa, né, é dividida em dispensável, que é aquele que o administrador público tem a discricionariedade de fazer ou não a dispensa, e a licitação dispensada, que é artigo 17, salvo engano, a lei 8666, dispensada, que você não faz realmente licitação. E temos a inexigibilidade de licitação, acho que é artigo 25, inexigibilidade, que é o quê? Quando vocês ouvirem essa palavra, inexigibilidade de licitação, tá? Então, contratações diretas, dispensa e inexigibilidade. Dispensa dividida em dispensável, no qual o administrador público tem discricionariedade para fazer ou não licitação, e dispensada, né, que o administrador não pode fazer a licitação, tá? E a inexigibilidade é a chamada inviabilidade de competição, tá? Aí, tá? Então, antecedente e requisito obrigatório do contrato administrativo, tá? Então, temos licitações que não resultam em contrato, né? E temos os contratos também que não, né, vêm realmente do rito formal aí, né? As chamadas contratações diretas, né? Dispensa e inexigibilidade. Lei das licitações, tá vendo? Ó, lembrando, gente, tá? Aqui, ó, que o livro do Maximiano, tá? Ele traz somente a lei 8666, tá? Ele fala, o que vocês virem desse livro, ele está falando da lei 8666, tá? Ok? E aqui ele fala, normalmente, competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação, tá? Então, só quem cria, né, novas modalidades é a União, tá? Os estados e municípios, tá, não podem criar novas modalidades de licitação, tá? Vamos ver isso aí, tá? E competência aí, e não atinge todo mundo, né? Lei 13.303, são as chamadas lei das estatais, vamos ver isso aí, tá? E regra da obrigatoriedade da licitação, no artigo 37, né, parágrafo 21 da Constituição, como eu falei, né? A licitação é um antecedente, um requisito obrigatório à celebração de um contrato administrativo. E também nós temos os casos aí que temos licitações que não resultam em contratos, que são as licitações desertas e fracassadas. São licitações que você fez todo o rito, mas não resulta em contrato. A licitação deserta, o nome está dizendo, né? Não aparece ninguém, né? E a licitação fracassada
né? Ou todos foram inabilitados ou as propostas foram desclassificadas. É a chamada licitação fracassada, né? Então, essas duas licitações aí, né? Vamos ver os casos aí específicos, né? São licitações que não resultam em contrato, tá? Licitação deserta e fracassada, tá? E essa lei aqui é a chamada lei das estatais, né? O que as estatais têm a lei própria e primariamente elas vão seguir a lei das estatais. Intervalo? Mas já? Tava tão bom. Então tá. Intervalo então.